A paz do Senhor seja com todos. Eu quero trazer uma palavra para mim e para você. Mas preste atenção no título. Quando eu obedeço, a vitória vem. Ei, inscreva aí no nosso canal e depois aperte esse sininho aí para quando for lançada uma nova palavra, você receber as notificações. Que Deus te abençoe ricamente, você e sua casa. E não se afaste dessa palavra. Quando nós saímos da palavra de Deus, podemos ser derrotados. Mas com Cristo, nós somos mais do que vencedor. Que Deus te abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 21, diz assim a soberana palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes nada para comer? Responderam: Não. Disse ele: Lança a rede à direita do barco e acharei. Lançaram-no, pois, e já não podia puxar por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque não estava distante da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe sobre elas, e um pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que agora apanhaste. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus manifestou a seus discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe ele: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe ele: Pastorei as minhas ovelhas. Perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu Pedro por ter-lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto sagrado aqui das Escrituras tem muito a ver comigo e com você. Primeira coisa, quando nós ouvimos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor e obedecemos, nós temos a vitória certa nas nossas vidas. Mas se eu e você desobedecermos, nós podemos cair no fracasso. Essa passagem aqui é algo que me chama muita atenção. Primeiro, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Jesus um dia apareceu na praia, lá os pescadores estavam lavando as redes e eles não tinham pegado nada. E depois que Jesus pregou a palavra ali, ensinou o povo, chamou Simão e disse: Volta, vamos lançar a rede ao mar, vamos. Simão disse: Senhor, mas nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas aí ele olhou para Jesus e disse: Mas sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. E eles foram, segundo o que Jesus tinha ordenado, e apanharam a grande quantidade de peixe e encheram ambos os barcos.
À vista daquela pesca lá, Simão Pedro ficou, como se diz, pasmado. E disse para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E Jesus, olhando para ele, disse: não tenhas medo, Simão. De hoje em diante, vai ser pescador de almas para mim. E eles, deixando tudo, seguiram. Por que que agora, de repente, depois que Jesus foi crucificado, e ele já tinha ressurgido dos mortos, a igreja naquele tempo estava passando por uma luta, por uma adversidade, de repente Simão volta à velha prática. É aqui que nós precisamos de entender isso. Quando Jesus me chamou, quando Jesus te chama, é porque Ele tem uma direção nova para as nossas vidas. E nós, às vezes, quando vem a adversidade, vem as lutas, sabe o que nós fazemos? Queremos voltar à velha prática. Ei, meu amado, só que tem um detalhe. Observa que quando Simão ali diz: eu vou pescar, quantas pessoas que quando vem a luta, ele acha que ele vai fugir dela. Eles foram, aqui o texto é muito claro, Simão disse: eu vou pescar, os discípulos disseram: nós vamos também com você. Mas o que aconteceu? Ó, aqui, ó, respondeu-lhe: nós também vamos contigo. E naquela noite nada apanharam. Tá vendo? Por que muitas vezes nós fracassamos aqui nessa terra? Por que muitas vezes nós não vencemos? Porque estamos fora da palavra de Deus. O Senhor nos escolheu e a Bíblia diz lá no livro de Romanos, dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Em Cristo. Se eu me afastar de Jesus, eu perco o foco da minha vitória. E você? Você sabe por quê? Porque Jesus veio para nos dar fartura, vida. O texto aqui diz claramente: disse então Jesus: filho, vocês têm alguma coisa de comer? Responderam: não. Disse-lhe então, pois, Senhor: lança a rede à direita do barco e acharei. Lançaram-no, pois, e já não podia puxar por causa da grande quantidade de peixe. Está vendo aqui que quando ele dá uma ordem, se eu e você obedecer, a vitória é certa. Por que lançar à direita do barco? Não importa o lado, o problema está na ordem de Cristo. Quantas vezes nós lutamos aqui e perdemos, achamos que não vamos conseguir. Mas não adianta. Se Jesus mandou, levanta a cabeça e vai firme. É Ele que nos garante a vitória. Os discípulos aqui lançaram a rede e observa aqui algo importantíssimo na nossa vida. O Senhor não nos dá as coisas por medida, não. 153 grandes peixes. Você sabe o que Jesus tem para mim e para você? O melhor. Ele não disse que a rede ficou cheia de peixes lá, porque não prestava, tinha grandes. É aí que eu preciso de observar a palavra e você. O Senhor diz que sem Ele nós não somos nada. Mas quando Ele está comigo e com você, nós somos vencedores. Lembra-te bem disso. Os discípulos naquela noite não tinham conseguido nada, porque ele estava fora da palavra de Deus. E nós também, se não andarmos nessa palavra, nós podemos ser derrotados. Vinde, disse ele. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, Senhor? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu, e semelhantemente o peixe. E foi essa a terceira vez que ele se manifestou a seus discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Ei, quantas vezes nós falamos que amamos a Deus? Se alguém te perguntar e me perguntar: você ama a Deus? Nós damos logo um grito, né? Eu amo Deus. Você sabe o que Jesus diz? Se vocês me amam, você tem que guardar os meus mandamentos. Tem que ter uma diferença.
Amar a Deus não é simplesmente falar, não, eu preciso de estar diante da palavra, andar na palavra, obedecer essa palavra, viver essa palavra, aí então eu tenho vitória e você tem vitória. Você sabe o que ele diz? Tudo que vocês pedir em oração crendo, vocês têm recebido. Esse crer está muito além das nossas forças. Somente Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Pedro aqui, quando Jesus perguntou para ele se ele amava, ele respondeu, né? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Olha aqui. Apacenta os meus cordeiros. Jesus tinha escolhido Pedro para uma nova missão. E ele queria voltar à velha prática. Quando Deus nos escolhe aqui, Ele nos escolhe para fazer algo diferente. Tornou a perguntar, Simão, filho de João, amas-me? A segunda vez, né? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe a terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Olha que coisa. Pedro nessa hora deve ter lembrado, eu neguei o Senhor 3 vezes. E agora ele me pergunta 3 vezes se eu amo ele. Mas vamos para o texto. Jesus fez alguma objeção de abençoar a Pedro, mesmo Pedro ter feito algo errado com ele? Não, meu amado. Você sabe o que está escrito na palavra de Deus? Que não levando o Senhor o tempo da nossa ignorância. Deus não olha para mim e para você como um pai brabo, vingativo, não. Ele é amoroso, Ele é amor, Ele é verdadeiro para com todos. Nós é que muitas vezes nos afastamos do Senhor por falta de conhecimento. Pedro, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz, não tenha medo não, Simão. Simão reconheceu diante dele que era pecador. Nós também temos que reconhecer que somos pecadores, mas depois que nós aceitamos Jesus e reconhecemos, você não precisa ter medo dizendo, olha, eu estou fracassado porque eu fiz isso. Ei, esquece. A Bíblia diz que agora nós somos novas criaturas depois que aceitamos Jesus. E Jesus ali diz para ele, então vem fazer a minha obra. Talvez você pode estar me perguntando, e eu, o que eu tenho que fazer? Vou fazer uma pergunta aqui agora para todos que estão me vendo. Não estou falando aqui de religioso não, meu amado. Não estou perguntando qual que é a sua denominação, não. Quantas vezes você pegou a Bíblia, sentou com a sua família aí no sofá da sua casa, nas cadeiras, na varanda, não sei aonde, e chamou eles para ler a Bíblia junto? Talvez nós temos tempo para muita coisa, né? Mas o tempo de Deus fica em segundo lugar. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz a palavra do Senhor. Eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Você há com ele e ele comigo. Tem muitas pessoas que ainda não convidaram Jesus para entrar na sua família, na sua casa. Chegar e agora mostrar a soberana palavra de Deus para todos. Essa Bíblia, meu amado, não é de uma outra denominação. Ela é a verdadeira palavra de Deus para mim e para você. A palavra que salva, que cura, que liberta. A palavra que nos dá a direção no caminho que nós devemos de andar. E é isso aqui que o texto nos mostra. Sabe que Jesus tinha escolhido eles agora para ser um povo diferente. E Jesus está nos escolhendo para ser um povo diferente. Mas muitas vezes nós nos afastamos desse caminho, querendo voltar às velhas práticas. E eles voltaram ali para pescar novamente, que era a profissão deles. Mas foram e não apanharam nada. Porque estava fora da ordem de Deus. Mas você observa aqui que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quando os discípulos estavam ali lutando, lá de manhã Jesus aparece na praia e tinha preparado a comida ali, o peixe assado. Olha aqui que coisa linda. Mesmo eu e você, quando nós erramos, Deus não nos abandona. Ele está preparando a comida, o melhor, o sustento para mim, para você e para nossa casa. Não tenha medo do seu futuro. Tenha Jesus na sua vida.
e a vitória chegará na sua casa e na sua família. Aqui está a verdade para mim, para você e para nossa família. Obediência da palavra de Deus. Nada apanharam. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você ainda não tenha conseguido o seu objetivo correto. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor te diz para você buscar mais dele, confiar nele, e não obedeceu à voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Nós podemos aqui ter estudo, ter diploma na parede, ser formado em tudo. Mas se nós não tivermos obediência à palavra de Deus, jamais nós vamos vencer. O conhecimento do mundo sem o conhecimento de Deus é derrota. Você já observou que tem muitas pessoas que conseguem muitas coisas e de repente perde tudo? Porque se afasta de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor para que traga essa certeza no meu e no seu coração. Altíssimo e soberano Deus, em cuja presença nós nos encontramos. Pai, cada uma dessas pessoas que está me vendo agora, está me ouvindo. Eu sei que o Senhor está vendo tudo isso aqui. Lá no Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso agir nessa terra. O Senhor conhece o nosso andar, o nosso levantar e de longe entende os nossos pensamentos. Olha agora para o pensamento de cada um daqueles que ouviram essas palavras. Que essas palavras sejam penetrantes. O Senhor diz para Pedro e para os amigos dele lá, que daquele dia em diante era para eles ser pescadores de almas. Mas quando veio um tempo de adversidade, eles fugiram da tua palavra. Talvez muitos aqui, quando vem a luta, a adversidade, eles se esquecem do Senhor. Senhor, eu te peço perdão e misericórdia. Não olha para esse tempo de ignorância, mas olha para cada lar, para cada família e derrama uma bênção especial. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus.